Filipenses capítulo 1, nós leremos o verso 29. Mas antes, eu preciso alertar a igreja que existe um inimigo seu aqui. Há um inimigo seu aqui e esse inimigo quer matá-lo. Esse inimigo ele é astuto. Esse inimigo lhe conhece muito bem. Ele dorme na mesma cama que você. Sim, é esse mesmo que você pensou, eu espero. Você mesmo. Eu sou o tirano de mim mesmo, diz o poeta. Nós somos os nossos piores inimigos. E vocês sabem qual é uma das principais armas desse nosso inimigo? O orgulho. O orgulho. Só para ilustrar, certa vez eu estava orando e comecei a chorar e de repente eu percebi que estava contente em chorar diante de Deus. Eu percebi que eu estava orgulhoso da minha piedade. Vejam quão terrível é o orgulho, que contamina tudo em nós. Hoje vamos, se Deus quiser, ver como a palavra de Deus nos humilha e deve nos tornar humildes. Por isso leremos a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, o verso 29. Apenas o verso 29. A minha versão diz o seguinte: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, é a Tua igreja. Tu és o Senhor dessa igreja. Tu és o soberano. Tu és o Rei. Um povo sem rei é um povo perdido. Reina, Senhor, sobre nós. Reina sobre nossos corações. Que a Tua palavra, Pai, atinja o mais profundo dos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo haja e nos incline a Ti. Que nós sejamos essa manhã feridos por Ti, para que também sejamos curados por Ti. Olha para nós, Senhor. Responde-nos. Responde o Teu povo, Pai. É o Teu povo que clama a Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A carta aos Filipenses. Paulo, ele escreve essa carta missionária à cidade de Filipos, a igreja que está em Filipos, aos Filipenses. E nós podemos ver que, a partir da leitura da liturgia, do capítulo 16 de Atos, foi uma estada curta de Paulo, mas foi muito intensa, não foi? Ele desfrutou da graça de Deus ao ver o próprio Deus concedendo a salvação a Lídia e toda a sua família. Deus mesmo abriu o coração de Lídia para que ela compreendesse as coisas de Deus. Paulo também foi açoitado com varas por ter expulsado aquele espírito adivinhador da jovem e provocado a ira dos seus senhores. Paulo escreve essa carta missionária com autoridade apostólica, mas também com propriedade, pois ele mesmo experimentou o quanto é necessário sofrer por amor àquele nome. Lembram que Paulo utilizou a sua cidadania romana para obrigar que os pretores lhe pedissem desculpas? Pois na carta aos Filipenses, Paulo destaca a graça de sermos cidadãos dos céus, pois é lá que está a nossa pátria. Enquanto a cidadania romana custava um alto valor, para Paulo foi por nascimento, sem ele merecer. Assim, para nós, é-nos impossível comprar a nossa cidadania celestial. É algo que é-nos concedido graciosamente. Então, o meu primeiro ponto é crer. Crer é uma graça concedida. Talvez você já tenha se perguntado: por que eu? Por que eu? O que Deus viu em mim? O que Deus viu de bom em mim ao olhar para dentro de mim? Porque, eu não sei vocês, mas quando eu mesmo olho para dentro de mim, eu não vejo nada de bom que não me tenha sido dado por Cristo. Eu vejo apenas inveja, vaidade, orgulho, malícia. É isso que eu vejo. Apenas esse vazio enorme.
E realmente, quando nós pensamos com uma mente caída, que geralmente está programada para pensar a partir de esforço e recompensa, não há como entender. Não há como entender o que Deus teria visto em nós. Nós somos levados a dizer, junto com Paulo, Senhor, eu era o pior, por que eu? E ainda que você tenha nascido em um lar cristão, você nasceu filho da ira. Como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios 2. Ei, crianças, vocês nasceram filhos da ira. Vocês também precisam da graça do nosso Deus. Então, onde está a razão da nossa eleição? O que Deus viu em nós? Já percebemos que a razão da nossa eleição não está em nós, não há mérito humano, não há nada de bom para Deus ver em nós. Para ilustrar bem isso, e agora eu vou usar o Tolkien mais uma vez. Tolkien descreve aqueles seres terríveis, os orcs, como seres que têm sede por violência, que só sabem fazer o mal, que apenas obedecem à vontade do seu Senhor. E são seres terríveis, né? Espiritualmente nós nascemos assim, horríveis, terríveis, desprezíveis. Não há como olhar para nós e não, é esse aqui que eu quero. Não, somos todos assim, totalmente corrompidos. E não no sentido de que nós somos tão mal quanto poderíamos ser, mas no sentido de que cada pedacinho, cada aspecto do nosso ser está corrompido pelo pecado, está maculado pela lama imunda do pecado. Conforme o apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios, Deus não chamou muitos sábios, não chamou poderosos ou nobres. Pelo contrário, nós sabemos quais são os contrários desses adjetivos. Em outro lugar, Jesus ensina através da parábola das bodas que aqueles que não eram dignos foram chamados para o casamento. Percebem? Percebem que quando nós analisamos os méritos dos eleitos, não encontramos nada que nos diferencie dos réprobos? Qual é a diferença? A diferença é que uns são penitentes e outros são impenitentes. Uns se arrependem e outros não se arrependem. Percebem o quão tolo nós nos tornamos ao assumirmos uma postura arrogante, soberba, diante dos ímpios? Ou até mesmo diante de outros cristãos? Meus irmãos, eu me entristeço ao ver o modo como alguns falam de outras igrejas, as piadas, as zombarias, sobre aqueles que não são reformados ou não possuem a mesma consistência teológica que nós. A fé é concedida. É concedida. Não estou aqui defendendo um relativismo teológico. Estou alertando para um perigo. Parece que para muitos de nós, o dom de ter uma fé mais consistente acaba sendo uma brecha para o orgulho encher nosso coração. E preste atenção nisso. Essa consistência teológica só vai servir para aumentar o rigor do juízo de Deus naquele glorioso dia. Se você não transformar tudo isso que vocês têm recebido em santificação, em boas obras, em temor e tremor diante de Deus. Tenha tremor, pois a quem muito é dado, muito será cobrado. Para exemplificar, vamos olhar para a nossa conjuntura, olhando aqui para a nossa cidade. Quando olhamos para os cristãos que estão visitando os asilos, levando marmita para morador de rua, indo pregar nos presídios, recebendo missionários em casa. Quem são esses cristãos? Igreja, isso é para mim também. Nós não vemos os reformados. Percebem? Percebem como o orgulho nos cega? Percebem como o orgulho nos impede de ver algo tão gritante? Às vezes acabamos acomodados em nossa doutrina, satisfeitos em saber.
e não obedecemos o que o apóstolo Paulo diz no verso 12. Não operamos a nossa salvação com temor e tremor. Deus quer que tenhamos olhos para a eternidade, não somente a nossa, mas aos que estão ao nosso lado, a eternidade do próximo. Portanto, ao ver uma pessoa perdida, morta espiritualmente, não zombe. Contemple a eternidade dela e tenha temor diante de Deus. Nós não somos melhores do que ninguém no sentido de merecer algo de Deus. Todos nós merecíamos a condenação. Crer é um privilégio, é uma concessão de Deus. E assim, nosso segundo ponto é: quem concede esse privilégio? É o pregador? É o apóstolo? É a igreja? Quem concede o privilégio de crer? É Deus. É Deus. No capítulo 2 de Efésios, Paulo escreve com clareza: a fé é um dom de Deus dado a nós. E por quê? Para que ninguém se glorie. Para que ninguém possa dizer assim: bom, eu creio, então é porque eu sou bom. Eu consegui entender. Não há espaço para mérito. É uma obra totalmente divina. Somente o Espírito Santo pode fazer alguém crer. É algo totalmente sobrenatural, antinatural. Eu não consigo fazer você crer, ninguém consegue. Mesmo que, e aqui nós precisamos prestar atenção nisso, mesmo que você prove por meios lógicos, racionais, que Deus existe, isso não vai conceder uma fé genuína àquele que está te ouvindo. Não, apenas o Espírito Santo, para que não haja mérito em ninguém, para que ninguém se vanglorie. Isso também nos mostra que, para evangelizar, você não precisa ser um teólogo, basta dizer o simples: o homem está em rebeldia contra Deus, que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E por que nós devemos falar? Por que é necessário pregar? Porque este é o meio que Deus escolheu para conceder a fé através da obra do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 10, Paulo nos afirma: o Espírito Santo ele não tem a sua ação limitada pela pregação, mas ele escolheu esse meio para agir em favor dos seus, em favor dos eleitos. E todas as vezes que o Evangelho está sendo pregado, ou as pessoas estão sendo ainda mais endurecidas, ou a salvação está chegando àqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. Talvez até agora você está entendendo, você está me acompanhando. Ok, não há nada em mim que Deus olhou e viu que era bom para me escolher, mas é Deus que escolhe segundo o beneplácito da sua vontade. Mas espera aí, André. Não seria Deus injusto em escolher uma multidão e conceder fé, e a outra multidão ele condenar? Será? Não seria Deus injusto? Talvez você tenha pensado já: por que Deus não concede fé ao meu pai, ao meu filho? Por que Deus não concede fé ao meu cônjuge, aquele meu colega de trabalho? Por quê? Igreja, não há resposta que satisfaça plenamente a nossa vã curiosidade. Mas o que Deus nos revelou é que todos mereciam a condenação. Todos mereciam a condenação. E como o Sproul nos diz, o que deve nos surpreender não é o fato de Deus condenar aqueles que morrem em pecado. O que deve nos surpreender é o fato de Deus ter misericórdia e nos salvar. Às vezes nós nos comportamos como aquele interlocutor de Romanos 9, lembra? Questionando a soberania de Deus. A resposta de Paulo é: ponha-se no seu lugar, criatura. Vai questionar o vaso, o oleiro? Ponha-se no seu lugar. Todo culto, nós temos aqui a oração de contrição. Nós somos incentivados a confessar quem nós somos, a refletir, a nos autoanalisar sobre os nossos pecados, sobre aquilo que nos torna imundos. Lembram da pregação do reverendo Paulo Brasil no retiro do ano passado?
quão maravilhoso foi. Se você não viu, vá até o YouTube da igreja e assista. Nós somos imundos. Devemos reconhecer a nossa condição e não exigir nada de Deus. E nisso, você sabe por que é tão difícil aceitar para muitos a doutrina bíblica do calvinismo? Sabe por quê? Porque ela afronta o orgulho humano. Como assim? Não há nada que eu possa fazer. Como assim as minhas obras de justiça são trapos de imundícia? Como assim eu não consigo ir sozinho até Deus? Como assim o que eu mereço é eterna condenação? É difícil. É óbvio que é difícil. Para corações orgulhosos aceitar essas coisas é muito difícil. Mas você, de alguma maneira, na verdade nós sabemos a maneira, você crê corretamente acerca da soberania de Deus, da sua santidade, da sua justiça. Você supera a barreira do orgulho. Mas vejam a nossa desgraça. Podemos facilmente nos orgulhar disso. Não, porque agora eu sou reformado. Oh, miseráveis que somos, quem nos livrará do corpo dessa morte? Terceiro lugar, Deus considera a fé não isenta o homem da sua responsabilidade diante dele. Um dos argumentos contra a doutrina bíblica da corrupção total é que se o homem não pode ir sozinho até Deus, que se o homem é incapaz de crer sem a intervenção divina, ele não pode ser culpado pela sua falta de fé. Nós negamos isso, com base no que as Escrituras ensinam. Embora seja difícil para muitos entenderem essa relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, nós vemos isso muito claramente nas Escrituras. Ah, André, mas é difícil. Como assim? Não consigo aceitar isso, é muito difícil. Não faz sentido na minha mente isso. Deus ser soberano e o homem ainda ser responsável pelos seus próprios atos. Como? Preste atenção. Essa parte é importante que você entenda. Há um termo chamado antinomia, que significa, de maneira bem simples, uma aparente contradição. Luz é onda, luz é partícula. É uma aparente contradição, mas luz é onda e luz é partícula. É difícil de entender, não tem uma explicação racional, mas é uma verdade que nós somos confrontados. É uma antinomia. A antinomia está presente na matemática, na química, na filosofia, na física e também na teologia. É Deus que concede a fé. É Deus que condena aqueles que não têm fé. Seria Deus injusto? Óbvio que não. Óbvio que não. Deus é totalmente livre para escolher com quem Ele quer se relacionar. Deus é totalmente soberano para pegar um vaso e fazer o que quiser com ele. Sabe por que isso é difícil de engolir? Mais uma vez, porque fere o orgulho humano. Fere o nosso orgulho. E acima de tudo, porque isso nos humilha. Nos humilha. Porque esse tipo de raciocínio escapa à nossa razão. E, infelizmente, nós estamos entranhados de pressupostos iluministas quando nos achegamos às Escrituras. Neste caso, os pressupostos é o racionalismo. Nós tentamos colocar Deus dentro da nossa razão. E se Deus coubesse dentro da nossa razão seria maior do que Deus. Deus não seria Deus. Vejam o absurdo. E é isso que as pessoas fazem quando ignoram claramente uma doutrina ensinada nas Escrituras. Veja, e respondem em sua mente: pode um demônio se arrepender?
Não foi por ele. Não foi por eles que Jesus morreu. Então se eles não podem se arrepender, eles são inocentes? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas os demônios ainda creem e tremem. O que será do homem carnal, que blasfema o Santo dos Santos todos os dias, que em cada respiração ofende, que acumula a cada dia pecado sobre pecado, que no dia do juízo nem mesmo uma montanha o esconderá da face do Cordeiro? Não tire Deus do trono para colocar a razão humana. Você e eu somos meras criaturas. O interlocutor de Paulo, em Romanos 9, questiona o oleiro. Mas veja, o profeta Jeremias, ao descer à casa do oleiro, vê o barro se estragando. É o barro que se estraga nas mãos do oleiro. Não foi o oleiro que moldou o barro para se estragar. Acaso não tem poder para fazer outro vaso ou ainda simplesmente entregar aquele vaso para destruição? Sem fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. É impossível ter paz com Deus. É impossível se achegar a Ele. É impossível produzir frutos dignos de arrependimento. E essa verdade agora talvez te aterrorize. Talvez você perceba que a fé, entre aspas, que você tem, é um simples medo do inferno. É um simples desejo que Deus resolva algum problema. Ou talvez ainda seja simplesmente um resquício da imagem de Deus que sobrou no homem após a queda. Clame a Ele. Clame a Deus por fé genuína. No seu íntimo, se desespere. Se desespere ao saber que se você morrer hoje, morrerá como inimigo de Deus. Se Deus é tão santo que não poupou Jesus, que tomou sobre si nossos pecados, que não experimentou o pecado no ato, Ele não poupará descrentes e demônios que morrem como seus inimigos, que são seus inimigos. Não deixe esse sermão terminar sem autoanalisar a sua fé. Venha para Cristo. Segundo ponto, a segunda parte do verso 29. A vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, vírgula, mas também de sofrer por Ele. Privilégio estranho esse, né? Para uma mente caída. Privilégio de sofrer. Como assim? Como assim sofrer é um privilégio? Em que sentido Paulo diz isso? Como? Em primeiro lugar, sofrer por Cristo é uma evidência de que você foi salvo. Sofrer por Cristo é uma evidência de salvação. Você recebeu a fé genuína. Você foi regenerado e por isso creu. Agora você é uma nova criatura. Outro homem, outra mulher. Talvez a sua esperança é que agora tudo iria bem na sua vida. Afinal, o maior problema de todos, que era a sua inimizade contra Deus, foi resolvido. Aí você começa a ler a Bíblia e você lê o livro de Jó. Você vai lá e descobre que tem um livro chamado Lamentações. Ou na sua vida você percebe que as coisas parece que pioraram. Parece que tem mais coisas dando errado agora do que quando eu era um descrente. Igreja, isso é perfeitamente normal. Normal. Cristo nos promete uma glória nos céus, não aqui nessa terra. Se por um lado, muitos descrentes parecem viver uma vida confortável em seus pecados, é o dilema do Salmo 73, lembram? Os cristãos sofrem e padecem
tanto por ainda pecarem contra Deus, porque o pecado nos entristece ao ofendermos aquele que nós amamos, e também por estarmos em um mundo que jaz no maligno. É impossível ser cristão e não sofrer. É impossível ser um cristão genuíno e não ficar angustiado neste mundo. Se o mundo vos odeia, sabei isso, que primeiro odiou a mim. Todo incrédulo gostaria que Deus não existisse. Todo incrédulo, ao assumir essa postura, se faz assassino em seu coração. Se o mundo odeia Cristo, como não vão odiar os cristãos verdadeiros? Como um cristão verdadeiro vai viver em plena paz com aqueles que o desejam matar? Talvez agora você pense assim, André, eu acho que nessa parte aí você está exagerando, porque sabe aquele meu colega de trabalho lá, ele não quer me matar. Ele não me odeia. Duas perguntas. Primeiro, ele sabe que você é um cristão? Não digo nem por você ter falado algo, mas pela sua postura, pelas conversas que você tem. Em segundo, talvez seja porque a sua presença como um cristão não está revelando as trevas dele. Talvez seja porque você tenha sido um sal insípido, que não arde na ferida e nem evita apodrecimento. Talvez você seja uma luz tão fraca que não incomoda as trevas. Se os incrédulos se sentirem à vontade para diante de você, falarem de coisas imundas, se portarem de maneira imunda, não serem constrangidos pela sua presença, realmente é um problema. E dificilmente eles vão te odiar. Afinal, você se parece com eles. Experimente ser um cristão genuíno e veja a mágica acontecer. Alguns, claramente, vão demonstrar o quanto a sua presença é inconveniente. É doloroso ser odiado pelos homens, mas é muito mais doloroso ser odiado por Deus. E Deus odeia todos aqueles que praticam a iniquidade, nos diz o Salmo 5. É impossível ser cristão e não sofrer. Um cadáver ambulante, ele não sente dores, ele não sofre, ele está insensível, morto. Neste mundo caído, nós estamos cercados por cadáveres, por aqueles que têm fama de vivos, mas estão mortos. E estes cadáveres, eles sentem prazer em devorar aqueles que estão vivos. Como assim? Já aconteceu com você o seguinte? Quando você comete algum pecado, alguma coisa, alguma falta, alguma falha, aí aquela pessoa próxima a você vem e diz assim, nossa, logo você não é cristão? E você percebe o prazer em ver a pessoa tropeçando, em ver a pessoa cair. Em certo sentido, todos nós somos um cadáver adiado, como diz o poeta. Mas uns ressuscitarão para a morte eterna, e nós para a glória eterna. Se você não vive com a perspectiva da eternidade no seu coração, é muito mais difícil suportar os sofrimentos deste mundo. Jesus não orou para nos tirar do mundo, nos orou para nos livrar do maligno. Orou para nos livrar do maligno. E isso é uma verdade que deve estar sempre diante de nós. Nós estamos seguros nas mãos de Deus. Mesmo que a providência nos guie, nos conduza ao vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque Deus está conosco até a consumação dos séculos. Somente a graça do Evangelho pode trazer tamanha alegria, diante da tristeza desse mundo, tamanha esperança diante de toda a desesperança que nos cerca. Somente o Evangelho. E sim, talvez você perca amigos, algum parente pare de falar com você,
Talvez você perca trabalho, perca dinheiro por ser um cristão genuíno. Talvez você seja perseguido, machucado, ameaçado. Coisas terríveis, né? Mas preste atenção no que o texto está dizendo. Paulo diz, é um privilégio, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Isso é um privilégio. Em segundo lugar, ok, André, eu aceito então que esse sofrimento por Cristo é uma graça que me é concedida, eu aceito. Mas por que Deus manda esse sofrimento para mim? Deus se importa com o sofrimento dos cristãos. Deus se importa com o sofrimento dos cristãos. Esse é o segundo ponto. Preste atenção. Este mundo é hostil. Os espinhos e abrolhos nos lembram que este mundo está sob a maldição do pecado. Mas Cristo colocou sobre a sua cabeça a coroa de espinhos. Toda a maldição do pecado caiu sobre Cristo. Todo o sofrimento genuíno que você e eu merecemos caiu naquele terrível dia. Preste atenção. Eu não sei o que você já passou na sua vida. Não sei se você já sofreu algum tipo de abuso, se você foi roubado, traído, se hoje alguma terrível doença lhe aflige, se você perdeu algum ente querido. Eu não sei o tamanho da sua dor, não sei o tamanho do mal que lhe aflige. Poderia lhe dar uma extensa lista das razões pelas quais Deus envia o sofrimento e quais os seus propósitos. Mas hoje o objetivo não é este. Hoje Deus quer que você saiba, Ele se importa. Ele se importa com o seu sofrimento. Talvez você tenha se perguntado, tá, André, mas onde ele estava? Se ele se importa, onde ele estava naquele momento? Por quê? Ele não impediu que aquilo acontecesse. Talvez tenha algo na sua memória e quando você lembre, te fere. Você sofre. Porque foi algo terrível que não deveria acontecer nem a um ímpio. E aconteceu com você. Talvez você se questione sobre a bondade de Deus, sobre a sua justiça, sobre os seus decretos. Afinal, por que Deus foi deixar isso acontecer? Não se ire contra Deus por pensar nessas coisas. Saiba que Deus se importa sim. Deus se importa tanto com o seu sofrimento que matou Jesus para que você não sofresse eternamente. Deus matou Jesus para nos livrar do sofrimento eterno. Essa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória. Não se ire contra Deus. Deus não é o autor do mal. O mal que nos aflige tem apenas um responsável: o pecado, o maior mal que há. Como pode acontecer coisas ruins a pessoas boas? Isso aconteceu apenas uma vez, há mais de 2000 anos atrás, nos lembra Sproul. Às vezes, nós temos uma estima muito elevada de nós mesmos. Mais uma vez, por causa do orgulho.
E isso nos cega a condição, a nossa real condição e aquilo que realmente merecemos. Nenhum mal que nos aflige pode ser comparado com o mal que Jesus Cristo suportou no nosso lugar. Se por um lado o orgulho nos faz achar que somos melhores e que temos algo de Deus porque merecemos mais do que os outros, por outro lado, quando algo ruim nos acontece, nós somos tentados a pensar que, não, isso eu não merecia. Lei do engano que o pecado causa em nossos corações. Igreja, para concluir, as virtudes cristãs devem ser entranhadas, cheias de humildade. É você um homem piedoso, sábio? Tem você servido a Deus, a igreja, com seus bens, com seus serviços? Tem você uma família aos pés do Senhor? Tem você uma esposa, uma mulher virtuosa? Tem você um marido, um sacerdote no seu lar? Saiba que se isso tudo não ser adornado com a humildade de reconhecer que isso não vem de nós, mas são dons dados por Deus para o bem do seu povo, nós seremos como aqueles sepulcros, caiados, belos por fora, mas com morte por dentro. A W. Pink diz que é a santidade de Deus que torna belo os seus atributos. Para nós cristãos, é a humildade que embeleza as virtudes que Deus nos dá, sabendo que não merecemos nada de bom vindo de Deus. E o que vem de ruim, nós merecíamos muito pior. Essa é a verdade que as Escrituras nos ensinam. Para finalizar e fecharmos isso, vamos ler Filipenses capítulo 2, do verso 1, se você quiser me acompanhar. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Fique de pé, vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Olha para nós, Senhor. Olha para nós. Purifica, Senhor. Purifica os nossos lábios. Purifica os nossos corações. Haja em nós temor e tremor diante de Ti. Que a Tua palavra, Senhor, que é viva, produza vida em nós. Que haja em nós a humildade que Tu exiges de nós. Pois, Senhor, a Tua palavra nos humilha de diferentes maneiras. Não seja, Pai, a Tua palavra simplesmente um peso de condenação naquele glorioso dia, mas que produza em nós frutos
para ti, para a tua glória. Pois tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja. Nós oramos em nome do teu Filho. Amém.